O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir. De agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Amados irmãos e irmãs, aqui na Catedral, também presentes, participando pelos meios de comunicação social, estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma. Domingo passado, eu resumi a homilia com essa palavra: vire a página. Era o filho pródigo. Domingo passado, nós ouvimos falar da misericórdia de Deus na parábola, e no domingo anterior, sobre a paciência de Deus. A paciência, a misericórdia, e hoje, a página do Evangelho proclamada é a misericórdia de Deus em ação, é a prática da misericórdia. A misericórdia é vivida na sua mais bela expressão, que é o perdão de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é perdão. Se hoje eu pudesse também, como disse, vire a página,
hoje eu poderia resumir numa palavra ou num verbo ou num imperativo. Siga em frente. Sigamos em frente. Vamos repetir? Siga em frente. Sim, Deus quer que sigamos sempre para frente. Sempre. Primeira leitura, estão no exílio. O povo de Deus havia sofrido e havia sido exilado e precisava recomeçar tudo de novo. E Deus suscita pelo profeta uma esperança de seguir adiante. As palavras cheias de esperança: abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Farei brotar águas no deserto e rios na terra seca. Sim, seguir adiante é possível, é necessário. E Deus não nos deixa faltar a sua presença, a sua força, a sua graça. Quantas vezes no deserto árido de nossa vida, quantas vezes nas dificuldades enfrentadas, Deus nos saciou, Deus nos fortaleceu, Deus nos matou a sede de amor, de vida e de paz. Primeira leitura. O Evangelho hoje. Que passagem do Evangelho. Que passagem do Evangelho. A pecadora surpreendida em adultério. Uma das páginas mais bonitas do Evangelho e uma das que eu mais gosto. Falei isso domingo, né? E vou falar sempre. Cada passagem do Evangelho será sempre uma das que eu mais gosto, porque a palavra de Deus é linda, a palavra de Deus é maravilhosa. Como é bom acordar, celebrar o dia do Senhor e ouvir essa passagem do Evangelho. É a pecadora, é a mulher surpreendida em adultério. E quantas coisas bonitas nós encontramos nessa passagem do Evangelho. Já de início, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada volta ao templo. Revela aqui Jesus vivendo uma profunda intimidade, amizade e relação com Deus. Posso questionar a sua e a minha. O tempo que você se dedica à oração. Sim, nós não podemos sapecar a oração, não. Não podemos brincar de rezar ou fazer de conta que rezou. A oração é aquele encontro, aquele abraço com Deus. E Jesus só aguentou a sua missão porque Ele vivia da oração. Se você não tiver uma vida de oração, a tua vida será um deserto insuportável. Mas a oração é sempre Deus vindo ao nosso encontro e nos alimentando, nos fortalecendo e nos iluminando. Ressalto aqui a importância da oração. Sim, siga em frente, mas não esqueça da oração. Siga em frente. Quando aquele acontecimento, alguns detalhes são preciosos. Primeiro, os mestres da lei, os fariseus, zelosos da lei, peritos na lei, analfabetos de misericórdia, sabedores da lei, ignorantes da misericórdia, levam aquela mulher para Jesus, para uma armadilha, como fizeram sobre a ressurreição, sobre o pagar imposto a César. Agora, é uma outra questão muito séria. Aquela mulher surpreendida em adultério. Se Jesus falasse que sim, apedreje essa mulher, mate essa mulher, estava em adultério, ele estaria jogando fora tudo que ele falou de amor, de perdão, cairia em descrédito. Falou bonito, fez feio. Mas também se ele falasse não mate, ele estaria compactuando com o pecado. Não mate, ele estaria traindo a lei de Deus. Uma armadilha. Nem uma coisa, nem outra. O que Jesus fez? Simplesmente
Ele sabia da maldade, do fermento da maldade que estava no coração dos mestres da lei e dos fariseus. Ele se inclinou, começou a escrever no chão com o dedo. O que Jesus escreveu? Ninguém sabe. A tradição diz que possivelmente os pecados deles, ou possivelmente uma referência a Jeremias. O nome dos maus são escritos na areia porque vão passar. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Continuaram interrogando Jesus e ele se ergueu e aí ele falou sério com eles: olha, quem de vocês aí não tem pecado? Lança a primeira pedra. E ele se inclinou de novo, a segunda vez. Interessante, evangelista. Ele se inclinou pela segunda vez. Ficou tranquilo, passivo. Ele sabia com quem que estava falando. E sabia o que estava falando. Jesus sabia quem era ele e o que ele tinha que falar e fazer. Estava ali um momento precioso para Jesus nos revelar o rosto misericordioso de Deus, como fala o Papa Francisco. Jesus revela a face misericordiosa de Deus. Eu acho essa expressão tão rica. Jesus revela a face misericordiosa de Deus. Quer ver Deus? Olha para Jesus. E ali ele se inclina e eles vão saindo a partir dos mais velhos. Porque quanto mais vivido, mais pecado tem, né? Você olha para uma criança, você fala: o que essa criança tem de pecado? Agora, quando a gente vai crescendo, a gente vai cometendo nossos pecados. E quanto mais se vive, mais possibilidade do pecado. E a partir dos mais velhos foram saindo. As pedras na mão não faziam sentido. E ali ficou Jesus e a mulher. E ali ficou Jesus e a mulher. Nosso querido amigo Santo Agostinho, não poderia faltar. O que ele falou? Esse encontro, e o Papa Francisco resgatou no ano da misericórdia, emocionante. É o encontro da miséria com a misericórdia. Misera et misericordia. Guarda isso. É a miséria humana daquela mulher e a misericórdia de Deus daquele homem. Frente a frente, a miséria e a misericórdia. Um parênteses, voltando um pouquinho. A mulher foi surpreendida em adultério e ia ser apedrejada. Interessante, cadê o homem? Será que ela adulterou sozinha? Claro que não. Aqui já revela uma sociedade machista que pisoteia as mulheres. E isso, infelizmente, perpassa, permanece, perpetua pelo longo dos séculos e hoje. Ali deveriam estar os dois pela lei, mas só levaram a mulher. E para condenar, não precisava testemunhas. As testemunhas caíram fora, sumiram do mapa. Interessante. O adúltero, o evangelista não nos falou onde estava. Não foi levado. Ambos, se fosse ao pé da letra, deveriam ser apresentados a Jesus. Mas só a mulher. Porque há uma mentalidade que pecador é a mulher. Uma terrível mentalidade, eu diria. Desde Gênesis, é Eva que pecou. Eva não pecou sozinha. Somos todos pecadores, homens e mulheres, mulheres e homens. Aqui abomina-se todo machismo, todo discurso demonizador do feminino. Homens e mulheres são imagem, semelhança de Deus. Fecho o parênteses e as mulheres reflitam sobre isso. E nós homens também. Diante de Deus, não importa o sexo que proclamemos, mas o que tenhamos, porque Deus nos vê como gente, homens e mulheres com dignidade e semelhança com Deus. Fecha o parênteses. Voltemos. O encontro da miséria com a misericórdia. E ali Jesus
se levanta, veja que ele havia baixado a segunda vez, havia estampado no rosto dos mestres da lei e dos fariseus a sua hipocrisia, mas agora não está um hipócrita diante de uma mulher, está a verdade, está o amor, está o perdão, está uma nova possibilidade. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, interessante como ele falou para Maria, mulher, ainda não chegou minha hora, mulher, eis aí teu filho na cruz, é aqui também, mulher, é a humanidade, onde estão eles? Ninguém te condenou? Nem eu. E ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus falou: eu também não vou te condenar. E poderia, porque Jesus não conhece o pecado, ele destruiu o pecado. E aí vem a palavra de Jesus desse dia, deste domingo: podes ir de agora em diante, não peques mais. Siga em frente. Por isso que eu resumi nessa palavra. Siga em frente, mas cuidado. Jesus não falou assim: olha, eles também são pecadores, siga em frente, continua aprontando, continua adulterando, porque todo mundo é pecador. Não. Pode ir em diante. Não peques mais. Se domingo o filho teve que virar a página, agora tem que virar a página também, tem que seguir adiante, mas com algo mais. Não volte ao passado, não volte ao seu pecado. Portanto, quando a gente procura a confissão na igreja, tem que ter arrependimento, propósito, compromisso. Não adianta confessar e continuar aprontando. Sim, voltaremos a pecar pela fraqueza, mas não pela indiferença ou pela inconsistência de nossa confissão. Não peques mais, siga adiante. Tira esse peso das suas costas, mulher. Eu tiro, diria Jesus. Eu tiro o peso, eu não vou te condenar, mas cuidado. Amados irmãos e irmãs, nós somos hoje convidados a buscar o perdão e seguir adiante. Mas também somos convidados a uma outra reflexão, a ver o quanto que de mestre da lei de fariseu nós temos dentro de nós. Porque eles queriam apedrejar aquela mulher. Nós também podemos, de um modo ou de outro, termos pedras nas mãos e o pior, às vezes, na língua e no coração. Podemos apedrejar uns aos outros com comentários, com críticas, com fechamento ao perdão, com atitude de julgamento, de condenação, não de perdão, não de reconciliação. No fundo, pode ser que dentro de mim, dentro de você, haja um pouco desse mestre da lei, desse fariseu, um pouco ou muito. Quaresma é tempo de ver: estou vivendo a misericórdia de Deus? Estou vivendo o perdão de Deus? Ou sou um lançador de pedras, um apedrejador do meu próximo? Interessante que, por vezes, somos duros ao criticar, fracos no autocriticar. Mamãe sempre dizia: todos temos um telhado de vidro. Não com isso que haja permissividade para o pecado, muito pelo contrário. Não é porque o outro apronta que eu vou aprontar. Não é porque o outro traiu, eu também vou trair. Não é porque me tratou mal, eu vou tratar mal. Não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Um dos capítulos mais belos também da Bíblia. Quem nunca leu, está perdendo. Romanos 12. Ah, queridos irmãos e irmãs, que maravilha. Siga em frente com a misericórdia de Deus. Assim foi Paulo. Depois que ele se encontrou com Jesus, segundo a leitura,
considerou tudo como lixo por causa de Cristo. Corro para a meta. Paulo tinha foco, Paulo tinha objetivo, Paulo tinha uma causa para viver. Quando nós temos uma causa grande, as coisas se tornam pequenas. Quando temos grandes objetivos na vida, superamos tudo. E quando o amor de Deus é a nossa causa, superamos tantas coisas. E na igreja, se o amor a Jesus não for imenso, a primeira dificuldade, você abandona uma pastoral, você não vai mais à missa, você não gosta mais do bispo e nem do pároco. Mas você não está na igreja por causa do bispo, por causa do padre, ou por causa do papa. Você está por causa de Jesus. Ele é a nossa causa. Por isso essas palavras de Paulo são profundas. Por causa de Jesus eu perdi tudo, mas considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado e unido a Ele. E ele diz ainda no final: irmãos e irmãs, corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber. Que maravilha! Paulo só se interessava em se tornar semelhante a Cristo, no mistério da sua paixão, no mistério da sua morte. Me pergunto, e te pergunto, você é capaz de renunciar ao quê por amor a Jesus? Para seguir em frente, tem que ter renúncia da preguiça, da omissão, da acomodação. Não se ama Jesus parado, se ama Jesus caminhando. Por isso, siga em frente. Deus nos ama, Deus é misericordioso, maravilhas fez conosco o Senhor, cantou belíssimamente a salmista. Maravilhas fez conosco o Senhor. Eu digo sempre, Deus não sabe o que fazer conosco para que a gente seja feliz. E a gente vive aprontando e se fechando ao amor de Deus, não pode. Quaresma é tomar consciência de que Deus não sabe fazer outra coisa a não ser nos amar. E eu preciso também aprender a fazer não outra coisa, a não ser amar a Deus. Quaresma é aprofundamento da nossa relação de amor com Deus, com os irmãos e com a criação, como nos fala a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade não é para matar a Quaresma, como na mídia se está se falando. A campanha da fraternidade é para que a gente viva a Quaresma amando a Deus, amando o próximo e amando o chão que a gente pisa. Se nós não cuidarmos da criação, não estamos sendo fiel à palavra de Deus. Quaresma é tempo de conversão. E Deus viu que tudo era muito bom. Deus não faz as coisas por fazer e nem de qualquer jeito. Porque quem ama, faz bem. Quem ama, faz bem. Aquela senhorinha piedosa. Talvez ela não saiba fazer uma homilia como eu estou fazendo. Mas ela, por amor, faz um arroz, feijão e um frango com quiabo, com muito amor. É o jeito dela amar. É o jeito dela se doar. Para expressar o amor, exige renúncia, exige entrega, exige sacrifício. Eu concluo com essas palavras, como é tocante a palavra. Um padre disse essa frase que me tocou profundamente ao longo da semana. Um padre: o teu presente está aberto ao futuro de Deus ou enroscado no passado da condenação? Siga em frente. Agora, o cardeal Vantuan, e o Papa Francisco sempre fala isso também: não há santos sem passado, nem pecadores sem futuro. Eu diria do meu modo muito simples: o que para você é impossível, para Deus não é. Para Deus, todo mundo tem conserto.
Talvez eu não acredite naquela pecadora, mas Jesus acreditou. Talvez eu não acredite em você, na sua mudança, mas Deus acredita. E antes, acredite em você. Acredite no perdão de Deus. Siga em frente, mas não siga de qualquer jeito, porque o pecado tem preço. E a vida na graça tem uma meta, tem um prêmio. A consciência feliz e uma eternidade também feliz. Uma consciência tranquila e uma eternidade feliz. Como vale a pena seguir em frente. A partir de agora, mais do que nunca, as horas vão avançando, os dias vão se aproximando e se prepare para viver a mais bela Semana Santa da tua vida. Sigamos em frente. Não se curve pelo peso do pecado, mas se levante pela força, pela beleza, pela graça da misericórdia divina. O que mais eu poderia te dizer? Siga em frente. Deus te ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.